Eu pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, amados, para a nossa meditação no dia de hoje. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, e fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiu contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até da vizinhança de Gaza, e não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi e nem jumentos. Amém, igreja? Amém. Amados, dentro dessa narração bíblica, você observa como Deus, Ele do dia mal, Ele consegue extrair algo bom. Aí você pode dizer assim: como assim, irmã? Você pode observar dentro dessa narração bíblica, que quando o povo se encontrou em meio ao aperto, em meio, à opressão, eles começaram a se voltar para Deus. Tem coisas que acontecem que tem propósito, tem objetivo de Deus para nos chamar a atenção, para se voltar para Ele. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, estava numa condição muito confortável aos olhos deles, amados, entraram no acomodismo. Quando tudo está bem, não é verdade? As pessoas acham que não precisa mais de Deus, não precisa buscar, não precisa clamar, não é assim? Só que Deus, Ele é soberano, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Em outras palavras, é o Senhor dizendo: Ele não abre mão da comunhão que Ele quer que você tenha com Ele, amados. E o povo de Israel, eles estavam, amados, no acomodismo. Aí foi quando o Senhor, para despertá-lo, para fazer eles entrar dentro do propósito, Deus entrega eles na mão de quem? Dos midianitas, ou seja, dos inimigos. E você observa que tudo quanto eles semeavam, plantavam, a Bíblia diz que eles vinham, e faziam o que? Saqueavam, E você vê aqui que Deus, amados, Ele permite certas situações em nossa vida, para que a gente possa, muitas das vezes, amados, perceber e entender que nós somos eternamente dependentes dEle, igreja. E a palavra do Senhor nos diz que quando o povo de Israel estava ali sendo oprimido, a Bíblia nos diz que Deus, olha como Deus, Ele consegue extrair algo bom. Aí você pode dizer: como assim? Em meio a tudo aquilo, amados, em meio àquele caos, a Bíblia nos diz que Deus, Ele acha graça no moço que se chama Gideão, amados. Eu tenho costume de dizer: Deus, Ele não quer que você seja mais um, mas Deus quer que você seja um para fazer uma grande diferença. Por quê, amados? Mais um vai ser a repetição daquilo que já foi um. Você está entendendo? Mas Deus quer que você seja único, e você entenda o propósito de Deus através da sua vida. Porque o propósito de Deus através da vida de Gideão era para quê? Para que o povo de Israel viesse ser o quê? Resgatado, viesse ser o quê? Libertado, igreja. E a palavra do Senhor nos diz que estava ali Gideão, malhando ali, não é assim? E a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor se apresenta, Deus levanta um profeta e faz uma promessa sobre a vida de Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão era um homem trabalhador, era um homem simples e um homem humilde. Eu tenho costume de dizer, queridos, que Deus, Ele trabalha em coisas simples e coisas humildes. Muitas vezes alguém pode olhar e dizer: e daí não vai sair nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: é engano de quem fala isso. Sabe por quê? Quem promove é Deus, quem age e trabalha é Deus, quem muda a circunstância é Deus. E a Bíblia nos diz que Gideão, ele se sente o menor da casa do seu pai.
Sabe por quê? Porque a palavra vai nos dizer, amados, que Deus, Ele chama Gideão, não é verdade? Né? Para um papel muito importante, amados. De quê? Né? De ser o libertador. Deus, né? Através dele, Deus faria ele ser o quê? Um juiz, amados. Eu tenho o costume de dizer que Deus, Ele é o quê, amados? Ele é amor, né? Assim, Ele é misericórdia, mas também Ele é o quê? Juízo. Então Deus, Ele permitiu primeiro o povo, né, a passar pelo aperto. Por quê, amados? É uma grande verdade. Se a gente não consegue enxergar Deus num lugar espaçoso, né, assim, não, num lugar apertado, né, assim, não vai ser num lugar espaçoso, igreja. O povo estava o quê? Estava, né, achando que estava tudo bem, tudo, né, assim. Mas só que Deus, amados, Ele sempre nos alerta. Ele sempre nos faz voltar, né, às bases, igreja. E a palavra do Senhor nos diz que quando Deus levanta o profeta para profetizar sobre a vida de Gideão, a Bíblia diz que Gideão, ele sentiu o peso da responsabilidade. E quantas vezes nós sentimos o peso da responsabilidade, não é assim, igreja? Mas quando o Senhor, amados, Ele nos convoca, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. Sabe por quê, amados? Deus, Ele não erra no chamado de ninguém. Quando, a Bíblia vai nos dizer que quando, olha que coisa tremenda, a Bíblia vai nos dizer que quando Davi se colocou diante, né, daquele Golias, a Bíblia vai nos dizer, amados, que quem olhava para Davi, ninguém dava nada pelo Davi, não é assim? Que Davi não tinha o que, amados? Não tinha porte, não é verdade? Ele não tinha, não é verdade? Quem olhasse para ele, era um menino diante de um gigante ali, não é assim? Mas ele se colocou no que? Foi diante do que? No nome do Senhor, igreja. A Bíblia diz que Davi, ele foi ousado. Ele se expressa assim: quem é este incircunciso, né, que afronta o Deus de Israel e o seu povo? Olha que ousadia, queridos. Quando nós entendemos que o Deus que nós servimos está acima de tudo e acima de todos, Deus age, Deus prada, Deus trabalha, igreja. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a primeira missão que Deus, Ele coloca na vida de Gideão, Deus faz a promessa, fala para Gideão, né, que através dele o Senhor ia entrar, o Senhor ia trabalhar, Deus ia agir. Não é assim, igreja? Mas a palavra do Senhor nos diz que a primeira missão que Deus, Ele ordena a Gideão foi o que, amados? Primeiro que ele fosse o que? Destruir o altar de Baal de quem? Do seu pai. Em outras palavras, o Senhor nessa palavra Ele está nos dizendo, queridos, a Bíblia diz que quando Gideão, ele foi para destruir o altar de Baal, né, do seu pai, a Bíblia nos diz que Gideão, olha só, amados, a Bíblia vai dizer que Gideão, ele separa 10, é ou não é, igreja? Separou 10 homens. Esses 10 homens não eram homens comuns. Sabe por quê, amados? Nós temos que em determinadas situações, Deus, Ele prepara. Se tem um do teu lado, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Deus sabe o que faz. Gideão entende, eu vou atender aquilo que o Senhor está me ordenando. A Bíblia diz que ele pega 10 homens, e a Bíblia nos diz, amados, que esses 10 homens eram homens e o que? De boca fechada. Sabe por quê, amados? Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que você não pode ficar falando. Observa, se os homens que fossem lá com Gideão destruir o altar de Baal, ia ter um grande o quê? Um grande levante, não é verdade? E até o que, amados? Confusão, não é assim? E aonde Deus fala que quer fazer a obra, quer desmembrar, o diabo não tem que ter vez, igreja. E a Bíblia nos diz que ele foi com esses 10 homens. E a Bíblia vai dizer que não foi durante o dia. Olha a estratégia de Deus, amados. Eu tenho o costume de dizer que tem muitas pessoas que agem como fariseus, né? Deus dá toda a instrução, Deus dá para ele toda a direção, mas sempre tem alguém, amados, que quer muitas vezes aparecer.
Você pode ver que Gideão chamou esses 10, eles foram tudo caladinho, amados. Foram lá de noite, a Bíblia nos diz. Quebrou o altar, lá desmantelou e fez como o Senhor havia dito. Consagre para mim um altar. Porque é assim, amados, aonde Deus te dá ordem, tu tem que cortar o mal pela raiz. Tem que cortar os vínculos, amados. Se ele falasse, o pai dele ia se levantar. Olha a confusão que ia dar, era o altar do pai dele, amados. Olha como Deus faz, Ele te dá, sabe o que? Todo o suporte, toda a direção, para que você use de estratégia aonde o inimigo está querendo reinar, igreja. Se Deus já se revelou para você, faça como Deus está falando, vai caladinho. Vai sabendo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus quer entrar com libertação, com salvação no meio das famílias. E assim ele fez conforme o Senhor havia dito. A missão dele primeiro foi o quê? Diga, dentro de casa. Amados, nós não podemos aceitar Deus de Baal no meio da nossa família. A Bíblia diz que existe só o quê? Um Deus. E a um só você vai o quê? O adorar. Nós não podemos aceitar, igreja. Nós temos que entender o propósito de Deus, o chamado de Deus nas nossas vidas. É mais ou menos assim, igreja. Gideão, ele entendeu. A grande obra tem que começar, como Deus falou, dentro da minha casa. Por quê? Você já reparou, amados, que Deus, ele jamais vai te colocar à frente de uma batalha sem que antes ele venha fazer algo por você dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é sujo. É dessa forma, ele afronta, não é assim? Ele vai dizer, mas por que você está se colocando, né? Para ser juiz, para ser o libertador do povo, se a tua casa... Olha como o diabo faz, ele já aponta a nossa casa. E Deus que é soberano, Deus já começa a fechar a brecha. Que coisa linda. Deus já começa a trabalhar. Deus já começa a quebrar, desmembrar o altar de Satanás, igreja. Em outras palavras, o Senhor dizendo, o que vai prevalecer é a vontade dele na tua vida, no meio da tua família. E a palavra do Senhor nos diz que depois que Gideão faz isso, oh aleluia, aí a palavra do Senhor vai nos dizer que começa ali, amados, né? Gideão a fazer conforme o Senhor havia dito. Eu vou falar tudo o que Deus está falando comigo através dessa palavra, igreja. E a palavra do Senhor nos diz que quando Gideão escuta a voz de Deus, ele começa dentro da sua casa, não é assim? E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele já havia dito para Gideão, amados, se tem alguém que se importa com o nosso bem-estar, e se tem alguém que quer ver o nosso sucesso, é o nosso Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele motivou Gideão por 3 vezes. E na 4ª vez, o Senhor disse para ele, tu não morrerás. Olha que coisa linda. A primeira motivação que Deus, ele dá para Gideão, igreja. O Senhor, olha que coisa linda. Muitas das vezes as pessoas olham a aparência, mas Deus, ele vê o conteúdo que está dentro do teu coração. Ele conhece a intenção do nosso coração, igreja. O homem olha, já condena, já não é assim, já começa, né? Mas o Senhor não, ele vê a intenção do nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor olha para Gideão e fala para Gideão assim, olha que coisa linda, Pai seja contigo, homem o quê? Valoroso. Olha como Deus, ele enxergou dentro de Gideão a sua virtude, homem de valor. Porque a palavra só vai nos dizer que Gideão, ele obedece à voz de Deus. Ele já começa a cortar, né, os vínculos malignos já no meio da sua família. Para Deus te usar lá na frente, primeiro ele começa a trabalhar no meio da tua família, igreja. O que tiver de ser quebrado, de ser cortado, aniquilado, Deus, ele vai fazer através da tua vida. E Deus falou para Gideão, Gideão, tu és um homem valoroso, homem de valor. Às vezes as pessoas podem olhar assim e dizer até mesmo uma gracinha, falar, né, algo ao contrário para a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele está dizendo, ele olha para dentro de você e está dizendo, você tem valor.
Você tem valor, igreja. Porque o maior preço quem pagou foi quem? Foi Cristo na cruz do Calvário. Então não se diminua, não diminua o teu chamado. Quando a gente, amados, começa a querer ir contra o chamado de Deus, é a mesma coisa, a gente está dizendo que Deus não está sabendo o que Ele está fazendo. Você pode ver que Ciro era um homem que não conhecia Deus, mas Deus, ele fala, ele trata com o profeta Isaías e diz, vai lá. E quando ele chega lá, ele já chama Ciro pelo nome. Aí Ciro entendeu, não teve nem sombra de dúvida, é o Senhor que está falando. Enquanto nós não entender, amados, aquilo que o Senhor nos convocou, aquilo que o Senhor nos chamou, amados, para fazer menção, porque Deus chamou Gideão, foi para fazer menção do nome dele. Você pode observar aqui que o Senhor já disse, né, para ele, olhou para ele e já falou, eu vi em você uma virtude, que você é um homem de valor. Não importa a situação, não importa a circunstância, se Deus falou que você tem virtude, fique naquilo que o Senhor falou contigo. Você pode ver, amados, que a peleja de Noemi foi muito grande. Foi ou não foi? Foi. Mas a palavra do Senhor nos diz que mesmo ela sendo uma mulher amargurada, ela não perdeu as suas virtudes. Aí você pode dizer, me prova. Provo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ruth, ela começou a absorver tudo de bom. De quem? De Noemi. Sabe por quê? Porque no dia mau, Ruth ia ter que pôr em prática. A Bíblia vai dizer que Ruth não conhecia Deus também. Aí você vê como é que Deus, ele vai trabalhando, Deus vai agindo, Deus vai movendo, vai trabalhando, amados, com propósito. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele pela segunda vez começa a falar com Gideão. A primeira foi o quê? Deus disse para ele que ele tinha o quê? Valor. Aí você vai ver aqui na palavra, amados, que Deus, ele se revela novamente, né, para Gideão, igreja. E Deus diz para ele, vai nessa o quê? Nessa tua força. Olha que coisa linda, amados. Vai nessa tua força. Era o Senhor dizendo, a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor, ela é o quê? Ela é a nossa força. Era Deus dizendo, Gideão, vai nessa tua força. Em outras palavras, o Senhor dizendo, vai nessa tua coragem. Vai avante. Sabe por quê? Porque a coragem e a força não vinha de Gideão, vem de quem, irmãos? De Deus. A Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Você pode ver que Gideão, quando Deus chama ele, a Bíblia vai dizer que ele, né, começa a ficar trêmulo por causa da responsabilidade. Isso é do ser humano, amados. Ninguém está livre de passar por isso, não é verdade? Então Gideão, ele falou, Senhor, se é o Senhor, olha só, Deus falou com ele 4 vezes dentro da palavra, não foi? O anjo do Senhor ainda apareceu porque ele fez prova com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo ali, amados, e mostra para Gideão que realmente o Senhor ia ser com ele naquela peleja. Mas aqui vai ter uma estratégia de Deus. Sabe por quê? Quando Gideão foi destruir o altar de Baal, ele estava com quantos? Com quanto, igreja? Você está vendo que para Deus fazer uma grande obra não precisa muito? A Bíblia diz que Jesus fez 12 discípulos. Foi ou não foi? Foi. Mas quem era mais próximo de Jesus? Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus ia para o monte, Jesus estava quem? Sozinho. Aprenda a andar sozinho, a ficar sozinho, mas sabendo que Deus está contigo, Ele vai te honrar. Deus começa a trabalhar na vida de Gideão. Sabe por quê, amados? Deus, ele é aquele que sabe o nosso amanhã. Nós vemos hoje, mas o nosso amanhã quem vê é Deus. É melhor 2 ou 3, não é verdade, do teu lado ali contigo, não é verdade, do que você ter um batalhão e o nome do Senhor ser envergonhado. Eita Jesus. Aí você pode dizer assim, eu não posso ter amizade. Pode, mas não coloque a sua amizade acima de Deus. Recebe aí, meu irmão.
Os papéis estão muito invertidos. É pessoas colocando, né, Deus em terceiro lugar. Deus quer ser o único. Ele quer prioridade. E eu vou falar, Jesus, se não for por bem, amado, vai ser do jeito que Deus quer. Nós temos que ter, amado, sabe o que é um momento com Deus? Muitas vezes a gente se ocupa com tanta coisa e não temos nosso momento com Deus. Tudo que está acontecendo é Deus chamando a atenção do povo. E aqui você vai ver que Deus, ele fala para Gideão: Gideão, eu vou mudar a estratégia. Sabe por quê, amados? A Bíblia vai dizer que se Deus permitisse que Gideão fosse com os 32 mil, a glória ia ser para eles. Sabe por quê, amados? Lembra o que foi falado? Gideão era um homem simples, humilde, não é verdade? E um homem de quê? De valor. Se não tiver pessoas no mesmo propósito, no mesmo sentido, para querer somar contigo, também não vai ser para diminuir. Não vai. Deus, ele se revela para Gideão, falando para ele: Gideão, você tem qualidade, você tem virtude, e eu não vou deixar você se perder no meio dessa grande multidão, desses 32 mil. Deus começa a reduzir. Deus começa a reduzir, igreja. Porque ao olhar humano, podia dizer assim: eita, olha lá, ele veio com 32 mil, não é assim? Mas só que, amados, a redução que Deus fez para 300, eu quero dizer uma coisa: tinha anjo do Senhor ali também. Eita! Aonde tem o anjo do Senhor para trabalhar, para que nele espere, para que nele confie, Deus honra. E Deus começa a reduzir. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, observa. Aquele que se ajoelhar, não é assim? É ou não é, igreja? Esse não serviria. Mas aquele que levasse a mão à boca. Olha só, amados, você tem que observar, porque tem muita gente que fala assim: eu me decepcionei com fulano, eu me decepcionei com... Amados, Deus não deixa ninguém enganado. Se a pessoa não está contigo na hora do choro, também não vai ser no momento de glória. Deus mostrou isso para Gideão. Gideão, observa. Sabe por quê? Porque na hora de peleja, na hora da guerra, amados, não é só no joelho que uns se ajoelharam ali, não é verdade? Mas Deus disse assim: tem que ficar atento. Quer tomar água? Tome, mas atento, vendo de onde vai ver o teu inimigo. Igreja, em nome de Jesus, fica atento. Fica atento em nome de Jesus. E o Senhor disse: observa. E a Bíblia diz que o Senhor, ele fez a seleção. Ficaram quantas, igreja? 300. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sabe o que você entende aqui nessa palavra? Que Deus, ele vai selecionar. Não é você mais que vai querer fazer o seu clubinho de amizade, não. É Deus que vai selecionar. Quem é que vai estar, quem é que vai andar, ou quem é que vai sair. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu vou falar, Jesus. Glória, aleluia. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós temos, amados, que muitas das vezes entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas. Sabe por quê? Você vê, amados, que abrir mão muitas vezes de algumas coisas que não vai te beneficiar, não é verdade? Que vai ser prejudicial. Isso não quer dizer que você está sendo, amados, você está sendo imaturo, não. Isso aí está mostrando que você está tendo sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que não for para acrescentar na tua vida também não vai ser para te diminuir, não. Era isso que Deus mostrou para Gideão. Gideão, eu vou reduzir, eu vou mostrar para você que com 300 você vai ganhar essa peleja assim. Sabe por quê? Porque a glória, quem tinha que ser destacada ali era o nome do Senhor. E Deus não ia deixar que a fama viesse querer corromper o coração de um homem puro. Oh, aleluia! Muitas vezes você não entende. É Deus te conservar para você não se perder.
errado, amados. E muitas das vezes isso tem até mesmo atrapalhado certas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Olha lá o que a palavra do Senhor vai nos dizer, que Gideão começou o quê? Desmantelar o quê? O altar de Satanás. Você quer saber quem é quem, amados? É quando falar assim, irmãos, vamos ali, ó, que Deus quer fazer algo ali, ó, no meio de uma família que está passando por isso. Não precisa dizer o que é não, irmãos. Aí você vai ver quem é realmente. Quem é por você, quem é que está apto mesmo. Porque, ó, você vê que Gideão, quando ele foi mexendo o quê? Fala, no ninho de Satanás. Fala, igreja, no ninho de Satanás. E quando fala que vai mexer no ninho de Satanás, tem pessoas, amadas, que correm, fogem. Mas quer ver Deus honrar? Faz igual Gideão. Faz uma seleção. Se não dá para andar, não tiver 10, 2 ou 1, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus trabalhou, Deus honrou, Deus agiu, amados. Deus começa a mostrar para Gideão. Gideão, começa a ganhar peleja dentro da tua casa. Porque lá fora eu vou engrandecer o meu nome e eu vou fazer você, eita, ser destacado. É assim que Deus faz, amados. A situação que você está passando não é para o nome do Senhor ser escarnecido, não, é para o nome do Senhor ser glorificado. No meio do aperto, Deus está olhando para a igreja para querer ver as tuas virtudes. E Deus, dentro dessa palavra, está te motivando, igreja. Ele motivou. Gideão disse que ele era um homem de valor. Falou para ele, vai nessa tua força. Foi ou não foi, igreja? E a terceira coisa que Deus falou para ele, Gideão, Pai seja contigo. Tu não, né? Eu vou te dar vitória. E a Bíblia vai dizer que é a quarta. Olha que coisa linda. O Senhor disse assim, tu não vai morrer. Irmãos, tu não vai morrer. Se Deus falou para você que você vai ter que enfrentar os deuses de Baal, os altares de Baal, Ele vai te honrar, vai derrubar por terra. Ele vai derrubar por terra, igreja. E às vezes fica temendo, não é verdade? Fica com medo, não é verdade? Eu tenho costume de dizer que quando é um inimigo visível, você tem que temer. Mas quando é uma coisa que você está vendo, amados, em nome de Jesus, levanta, igreja. Porque assim, quando você não está vendo, é uma coisa, não é assim? Não é ou não é, irmãos? É uma coisa quando você não está vendo, não é verdade? Mas quando você está vendo, você tem que saber que Deus está contigo, amados. Davi, ele não teve medo daquele Golias. Ele entendeu, Senhor, eu vou na tua força, e é o teu nome que vai derrubar ele por terra. É no nome do Senhor, igreja. Ele carregou o nome do Senhor naquelas pedrinhas. Nós temos que saber que Deus é Deus e acabou, o resto é Baal. E a palavra do Senhor não diz que Deus ali fez a seleção dos 300, foi ou não foi, igreja? E Deus, Ele honrou. Em outras palavras, o Senhor nessa noite Ele está dizendo, Ele vai fazer uma seleção, igreja. Aquilo que for para somar, aquilo que for para acrescentar no teu nível espiritual vai ficar. Aquilo que não for, te prepara. Quando começar a sumir algumas pessoas do teu contato, é Deus. Eita, não fica com medo não. É Deus. É Deus que está fazendo, é Deus que está movendo. Nós temos que entender uma coisa, amados. Que Deus, Ele nos chamou. Foi para viver coisas extraordinárias. Recebe essa palavra profética. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite, Ele viu as tuas virtudes, igreja. Deus viu o teu valor. Deus dentro dessa palavra Ele está dizendo para ti, vai nessa tua força. Não pare, igreja. Não pare. O Senhor nessa palavra Ele está dizendo, Ele vai dar vitória. E Ele está dizendo ainda, tu não morrerás. Tem muito crente com medo de morrer, não é? Amado, se morrer e ir para Cristo, glória a Deus. Não é verdade? A gente sabe que a gente está andando na presença de Deus. Então a gente não tem que temer o dia do amanhã. Não tenha medo, irmãos. Tem pessoas que entram numa peleja e falam assim, Senhor, eu vou morrer, vou sucumbir. Não vai não. Não vai não. Olha o que Deus fez aqui na vida de Gideão. Gideão, tu não vai morrer. Tu vai ver o meu nome ser glorificado. Tu vai ver o meu agir.
Tu vai ver o meu trabalhar e o meu mover diante desses opressores. Deus vai te livrar dos mãos dos opressores, igreja. Deus vai quebrar toda a opressão maligna. Deus vai quebrar toda a cadeia opressiva aqui nessa noite. Deus está quebrando aqui, irmãos. Deus está dando ordem nessa noite. Eu estou vendo mover aqui de Deus. Deus está dando ordem nessa noite. Que aquilo que está oprimindo não vai oprimir mais. Aquilo que está prendendo não vai prender mais. Aquilo que está querendo impedir o agir de Deus não vai impedir mais. Porque Deus já tomou a frente. Deus está agindo. Deus está interagindo ao teu favor, igreja. Igreja, se coloca de pé no nome de Jesus. Amados, dentro dessa palavra, toma essa palavra para si. É uma palavra profética. Nessa noite de hoje, o Senhor está dando a certeza que Ele é contigo. Ele não vai te deixar envergonhado, muito menos confundido. A Bíblia diz que Deus é Deus de paz e não de mal. Ele jamais vai te levantar para um propósito, para um chamado, para querer fazer você retroceder e os inimigos ficar zombando. O Deus que eu sirvo não é isso não, irmãos. Deus, quando levanta, a mesma mão que levanta é a mesma que sustenta. Recebe essa palavra profética. A mesma mão que te levantou é a mesma que está te sustentando.